Boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui como diz o pastor João Batista, nessa sala de oração. E já que estamos na sala de oração, vamos falar sobre oração. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu até, no estudo de quarta-feira, a gente deixa um pouco mais à vontade para fazer uma espécie de mini estudo, né? E nessa quarta-feira eu falei sobre isso. Êxodo 33, de 7 a 11. Êxodo 33, de 7 a 11. A minha versão aqui é a NVI, nova versão atualizada, que tem como título aqui a tenda do encontro. Eu gostaria que nós pensássemos nesse texto sobre a tenda da oração. Êxodo 33, de 7 a 11. Aqui na versão ele diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém. Toma aqui a água que o Paulinho trouxe, né? Quando a gente pensa sobre oração, muito se fala sobre oração. E quanto mais se fala, o assunto não se esgota. Eu lembro que quando eu comecei a ler os primeiros livros que eu adquiri falava sobre oração. Eu lembro de alguns que me marcaram no título de oração, A Oração que Funciona, da editora Betânia. Depois, uma editora batista que não tem mais, o Fator Oração, e um livro também fantástico sobre oração que chamava-se Nenhuma Hora. Todos esses livros marcaram a minha vida sobre a questão de oração. E a oração é tão importante porque sem ela nós acabaríamos deixando de ser filhos de Deus, de sermos cristãos, né? Alguém já disse que a oração é o combustível que alimenta aqui o Evangelho na terra. E as pessoas querem aprender a orar, e os discípulos de Jesus também. Certa feita, lá em Lucas capítulo 11, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus foi lá e os ensinou a orar. Mas a melhor maneira de aprender a orar é orando. Não tem como você fazer um seminário de oração, ler livros sobre oração, fazer estudos sobre oração. Se você não orar, você jamais vai aprender a orar. A oração precisa se tornar uma constância na nossa vida. E olhando para esse texto, a primeira coisa que eu vejo aqui sobre a questão de oração é que a oração precisa se tornar algo costumeiro em nossa vida. Vou repetir. A oração precisa se tornar algo costumeiro em nossa vida. O versículo 7 no início fala: Moisés costumava montar. Veja que Moisés fez esse momento de oração um costume. Quando a gente lê lá no capítulo 18 de Êxodo, a gente nota que Moisés ficava o dia todo atendendo o povo, aquele povo naquela fila enorme, naquele deserto, e Moisés achava que estava abafando. E aí chega o sogro dele, Jetro, e olha assim e fala: Moisés, isso não é bom. Porque você vai se cansar e vai cansar esse povo, Moisés. Faz o seguinte, escolhe uns 70 homens e coloca como chefe de 1000, de 100, de 50, de 10 e deixe eles se encarregarem de todas essas demandas. E aquilo que for maior necessário, eles passam para você. E aí Moisés entendeu: opa, esse conselho de sogro é bom, conselho de sogro, tá, gente? Não
Estou falando de sogra, né? Uma brincadeira, né? E Moisés atendeu o conselho de Jetro, porque era coisa de Deus. E agora aqui no capítulo 33 a gente vê que Moisés tinha esse tempo para oração. E ele fez desse tempo de oração algo costumeiro. O texto fala que ele costumava. Acredito que diariamente ele saía do arraial, onde ficava aquele povo sedento, murmurador, que estava sempre reclamando com Moisés, mas ele sabia que era imprescindível dedicar um momento e ter um momento a sós com Deus, porque senão o povo ficava no ouvido dele, na orelha dele, e se ele deixasse para mais tarde, o dia ia passar e ele estaria cansado. Mas eu entendo aqui que logo cedo, o texto fala que eles montou uma tenda fora do acampamento. Ele precisava estar a sós com Deus, longe de barulho, longe de incômodo. E ele fez disso um costume. E nós precisamos fazer com que a oração se torne um costume na nossa vida. Ela tem que se tornar algo como se fosse no automático. A gente não consegue ficar o dia todo sem se alimentar, né? Porque além de ser um costume, é uma necessidade. A gente toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta. Alguns fazem 4, 5 refeições, mas no mínimo 1 ou 2 refeições você precisa fazer. Porque além de se tornar um costume, um hábito é uma necessidade. E a oração precisa fazer parte do nosso cotidiano, se tornar um hábito e também uma necessidade. Porque tem pessoas que só oram quando o calo aperta, quando vê uma necessidade e corre lá de joelho e vai falar com o Senhor e acha que oração é só o momento da gente pedir, ir atrás de Deus, suplicar e clamar, e Deus com certeza vai ouvir. Ele não vai virar as costas para nós, não vai tapar os ouvidos para a nossa necessidade. Mas imagine que você tenha um amigo e sempre que esse amigo te procura é para pedir alguma coisa. Vai chegar um momento quando você vê numa esquina, você já vira outro, e já sabe que ele vai pedir, né? Mas tem crente que é assim, é um crente pidão. Só vai atrás de Deus para pedir, e só quando precisa. Mas nós temos que fazer aqui como Moisés, tornar a oração um hábito, um costume, uma necessidade da nossa vida. Em segundo lugar, eu entendo aqui à luz desse texto, que a oração, além de se tornar um hábito costumeiro, uma necessidade, precisa também se tornar uma prioridade diária nas nossas vidas. Veja que eu coloquei prioridade diária. Nós temos que priorizar diariamente um momento e um lugar para estar com Deus. Para algumas pessoas esse momento prioritário é pela manhã, para outros é na hora do almoço, para outros é à noite, não importa o horário, mas você tem que colocar na sua agenda, tem que ser algo prioritário. Um desses livros que eu li, um pastor, ele costumava orar todo dia, das 6 às 7 horas. E ele sabia, né? Ele desligava o telefone, entrava naquele lugar e colocava uma plaquinha: não me perturbe, estou conversando com o Pai Celestial. Todos os dias, das 6 às 7. E quando algum amigo, alguém falava assim: pastor, eu preciso do Senhor, e eu gostaria que o Senhor me atendesse das 6 às 7. Ele falou: opa, não posso. Mas é emergência, então converse com Deus, porque eu já agendei esse horário com Deus. Se Ele me liberar, aí eu vou te atender, senão o horário é dele. Então nós precisamos fazer com que a oração, além de se tornar um hábito costumeiro, uma necessidade, se torne uma prioridade diária. Porque às vezes nós passamos o dia com os nossos afazeres, e quando chega a noite a gente está cansado, mas a gente lembra: eu sou crente, eu preciso orar. E a gente chega lá: Senhor, olha, desculpe, eu estou tão cansado, mas me dá uma noite boa de sono e dorme. E tem alguns que já na oração já é arrebatado, né, pelo sono, e já dorme lá cansado. Eu lembro no meu tempo, quando eu trabalhava, era solteiro, dava aula, chegava em casa à noite cansado, preparava a refeição, e eu fazia meu devocional e orar. E um dia eu se ajoelhei aqui na cama, me ajoelhei na cama e fui orar. Era mais ou menos uma meia-noite. Eu sei que umas 3 horas da manhã acordei com o pescoço duro. Eu tinha sido arrebatado pelo sono.
Eu falei, não vou fazer mais isso, eu vou mudar meu hábito. Eu vou acordar mais cedo para fazer o meu devocional, meu momento de oração. Porque eu não quero conversar com Deus e Deus ficar falando comigo, e depois eu vou e deixo Deus lá em office. Então nós precisamos fazer com que a oração se torne um hábito, um costume e uma prioridade diária. Em terceiro lugar, precisamos também fazer com que a oração se torne um momento íntimo com Deus. Olha que coisa bonita o versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Amigo é uma pessoa diante da qual a gente pode pensar em voz alta, né? O texto fala que não era Moisés que estava falando com Deus, era Deus falando com Moisés. Veja que coisa bonita. Essa oração é um momento de diálogo, de relacionamento, e nós temos que entender que isso é a essência da oração. É um momento de diálogo, de relacionamento com Deus. O próprio Jesus, quando vai ensinar sobre oração, ele fala o seguinte: tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta do teu quarto, e teu pai que está em secreto vê a tua oração. Ele não fala ouve, ele fala vê, porque ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. E nós temos que fazer com que a oração seja esse momento íntimo, porque às vezes nós vamos orar, isso é até meio que normal quando a gente está orando em público, né? Mas tem pessoas que quando vai orar, muda de voz, muda de tom, né? Ó Deus Altíssimo, soberano, Criador dos céus e da terra. Deus é Altíssimo, é soberano, é Criador dos céus e da terra, mas também é Pai, é amigo. Eu lembro de uma história de um senhor que trabalhava numa grande empresa. Ele estava passando por um momento difícil e precisava falar com o dono da empresa, só que o escritório da empresa ficava longe do lugar de operação onde ele trabalhava. E ele queria conversar com o dono da empresa para ver se o dono da empresa adiantava as suas férias e o seu 13º, porque ele estava passando um momento difícil. E ele se dirigiu até o escritório da empresa, chegou lá, pegou o elevador, chegou na sala da secretária e falou: preciso falar urgente com o dono da empresa, eu trabalho lá na linha de operação. Ela falou: impossível. Primeiro que você precisava agendar, certo? Mas mesmo sendo algo necessário, urgente, ele não pode te atender, que ele está em reunião com fornecedores. E aquele homem ficou triste, aborrecido. Ele desceu lá para o elevador e aí ele senta assim na frente do escritório da empresa, na calçada, e começa a chorar. E vem um menininho mais ou menos de uns 6 a 8 anos e vê aquele homem chorando, se comove, senta do lado dele e começa a falar: por que você está chorando? E o homem contou a história: eu precisava falar com o dono dessa empresa, que eu estou passando um momento difícil, mas a secretária falou que ele está em reunião e que eu tinha que agendar e que ele não pode me atender. A menina falou: você quer falar com o dono da empresa? Eu te levo lá. E aquele homem meio assim, incrédulo, falou assim: menino está gozando, mas eu não tenho nada a perder. E o menino estende a mão e ele pega na mão do menino. O menino vai entrando na empresa, segurança, ninguém, fala nada. Ele chega na sala da secretária: oi, tudo bem? Ele abre a porta da sala do dono da empresa e realmente o dono da empresa estava em reunião. Mas ele olha e fala assim: papai, esse homem precisa conversar com o senhor, é urgente. Atenda o papai. E o pai olha sempre para os fornecedores e fala: esse é meu filho. Filho, leva o homem lá na sala da secretária, pede para ele aguardar, porque eu vou atender. A oração é isso, gente. Deus é esse Deus poderoso, maravilhoso, mas é o nosso amigo íntimo, é o nosso Pai. E a gente não precisa de etiqueta, de agenda para marcar orar com Ele. Ele sempre está disposto a nos ouvir, porque é o nosso Pai, que é o nosso amigo. E a gente precisa fazer com que a oração se torne esse momento íntimo, para falar com Deus tudo aquilo que realmente está no nosso coração, porque Ele sabe. Mas nós muitas vezes queremos impressionar Deus, dando uma imagem negativa daquilo que somos. A gente está com vontade de estrangular o chefe, aquele amigo, e a gente não quer falar, mas fale para Deus: Senhor, eu quero, a minha vontade era dar um soco nele, mas eu não posso. Me ajuda a suportar, me ajuda a lidar com ele. Fale com Deus os seus sentimentos que estão lá dentro.
O pastor Alejandro Bulhon, um grande conferencista adventista, ele conta que tinha um filho mais ou menos de 6 a 8 anos e que esse garotinho não gostava de verduras. Ele falava que era planta. E no dia do almoço a mãe só preparou verdura. E quando ele chegou, ele olhou aqui e já ficou decepcionado. E o pastor Alejandro falou assim: filho, ora. Ele falou: pai, eu não quero orar. Ora, filho. Ele falou: tudo bem. Ele falou assim: Deus, eu estou muito aborrecido porque só tem planta para comer. Amém. Essa foi a oração dele. Imagine se fôssemos nós íamos dizer: Senhor, obrigado por essa refeição maravilhosa. Né? Criança abriu seu coração, e é isso que Deus espera de nós, que o nosso momento de oração seja um momento íntimo com Ele, que a gente fale realmente aquilo que a gente está sentindo, que abra o coração para Ele como um amigo, porque Ele sabe exatamente o que está passando, sabe o que está dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Fale com Ele, faça da oração um momento íntimo. E quando a gente entender que a oração precisa se tornar um hábito, um costume, quando nós entendermos que a oração precisa se tornar uma prioridade diária, quando nós fizermos com que a oração se torne um momento íntimo com Deus, algumas coisas vão acontecer. A oração, à luz desse texto, vamos ver que vai mover os céus e a terra. Veja o que diz o texto. Vamos lá. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia na tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entra na tenda, o que acontece? Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam a adoração em pé, cada qual em frente da sua própria tenda. Veja que esse momento de Moisés com Deus movimentava o céu, vinha aquela coluna de nuvem mostrando que Deus estava presente. E o povo ouvia aquilo e também aquilo contagiava o povo ficava em pé adorando o Senhor. Então, quando a oração se tornar todas essas coisas que eu falei anteriormente a isso, a nossa oração vai fazer um efeito fantástico, vai movimentar os céus e vai movimentar a terra. O povo via isso. Vocês lembram que Deus pediu para Moisés subir lá no monte? E ele ficou 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, a Bíblia fala que a glória do Senhor é tão grande sobre a vida dele, que o rosto dele brilhava, que ele precisou colocar um véu, que as pessoas não conseguiam olhar, fixar os seus olhares no rosto de Moisés, de tão forte era a presença de Deus. Quando a gente fizer da nossa vida um momento costumeiro de oração, um momento prioritário, diário de oração, um momento de intimidade com Deus, as pessoas vão olhar para nós e vão ver a glória de Deus brilhar nas nossas vidas. Elas não vão precisar colocar o véu, né? Mas vão ver, esse aí está diferente. Tem alguma coisa diferente nesse homem, nessa mulher. É a glória de Deus. E isso é o resultado do combustível de oração. Quanto mais tempo a gente passa aos pés do Senhor, as pessoas verão que nós somos diferentes, que nós somos como o próprio Deus. Vão ver algo diferente na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Moisés ia, a coluna de nuvem descia, e as pessoas viam aquilo e ficavam todas, influenciadas, ficavam de pé e adoravam o Senhor. E quando tudo isso acontecer, gente, a nossa vida de oração vai despertar
interesse em influenciar outros. Veja o que diz o versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Que coisa bonita! Aquilo moveu o coração de Josué e ele se tornou uma espécie de sombra de Moisés. Onde Moisés ia, ele ia. Porque aquela vida de oração, aquele impacto na vida de oração de Moisés influenciou Josué e ele queria ter aquele relacionamento com Deus como Moisés tinha. Tanto é que quando Moisés é recolhido pelo Senhor, quem assume o comando? Josué, o discípulo de Moisés. Aquele homem que viu algo diferente na vida de Moisés e queria ter aquilo para si. Quando nós fizermos da oração nosso hábito, nossa necessidade, nossa prioridade diária, nosso momento de intimidade com Deus, além de movimentar o céu, além de movimentar a terra, nós deixaremos seguidores, despertaremos interesse na vida das pessoas. Para isso, nós precisamos viver uma vida de oração. Não só orar, viver uma vida de oração. E Deus continue nos abençoando. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E que Deus derrame bênção sem medida aqui em cada um de nós, nesse ministério árduo. Deus abençoe a todos. Pastor Floriano.